Olá, gays macumbeiros, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Pode Ser Axé. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha trajetória dentro da religião, como que tudo começou, e já adianto que não entrei pelo amor. Eu já tive medo, pensei que era coisa do bicho lá de baixo. Mas hoje estou aqui, que é pra saudar Xangô. Galera, eu cresci na igreja católica, fiz sacramentos para no final, né, virar macumbeiro. Crisma, batismo, primeira comunhão, essas fiz tudo. Mas eu lembro de ouvir uns pontinhos de macumba ali quando eu ainda era da igreja. O primeiro ponto que eu ouvi na minha vida, até hoje, que foi um ponto do Caboclo Sete Flechas. Vou colocar aqui para vocês. Isso porque eu tinha ali uma curiosidadezinha, mas eu tinha medo porque eu achava que era coisa do campo, que era o que o povo me falava. Macumba, menino, coisa errada, isso aí a pessoa vai pro inferno. Mete com isso não. Eu tinha assim esse medo porque eu achava que era coisa errada. E eu falei, eu que vou correr o risco de ir pro inferno? Eu não. Naquela época, é claro. Quando falava pomba gira, era um alvoroço que o povo imaginava as piores coisas possíveis. Até que eu cheguei aqui em São Paulo. Quando eu cheguei aqui nesta bênção, eu passei por algumas situações problemáticas e difíceis e o meu psicológico não estava nada legal. Fui igreja também, até nos crentes. Mas foi aí que uma pessoa da minha família teve a brilhante ideia. Vou levar ele na casa de fulano de tal, que é um médium, que não era de terreiro, mas trabalhava com as entidades dele em casa. E esse médium e as entidades dele já tinham ajudado outra pessoa da minha família. Foi aí que eu comecei a frequentar essas coisas. Eu lembro nitidamente, como se fosse ontem, o medo que eu estava no dia. E beleza, a gente chegou, entrou, eu morrendo de medo. Comecei a chorar, mas não porque eu tava com medo, eu comecei a chorar por causa do que eu tava sentindo, do meu estado, né? E desceu um outro guia, né? Tinha várias pessoas ali pra passar em atendimento. E, gente, por que que eu estou falando disso? Eu não comecei indo já direto em terreiro. E pra mim a espiritualidade, ela é uma coisa tão grande e que ela não se limita só a terreiros. Sim, eu fui sendo ajudado. E isso foi há mais ou menos 4, 5 anos atrás. Aí beleza, continuei indo. E comecei a pesquisar mais, a entender que eu queria aquilo. E eu não frequentava mais igreja, porque eu gostava era de macumba. Quero ir conhecer um terreiro. Uma amiga minha ficou sabendo, falou assim, então vamos no terreiro tal. Aí passei um tempo frequentando esse terreiro, entrei. Aí foi quando eu fui começar a ter vivência de terreiro. Como é, de fato, ser um bandista. Umas coisas que eu vivi dentro desse terreiro, eu levo comigo alguns aprendizados. Outros eu deixei por lá mesmo. E quando eu cheguei, eu vi que era totalmente diferente. Que Umbanda tem linhas que se trabalham. Que um dia é gira de uma coisa, no outro dia é gira de outra coisa. Outro dia é gira de outra coisa. Só que quando eu cheguei no terreiro pela primeira vez, eu não senti aquele medo. Aí foi passando o tempo, eu comecei a ter mais vivência de terreiro, a ter a visão de filho de santo e não de consulente, que sim, é diferente. Então, se você pretende entrar para um terreiro, você tem que ter a certeza de que é isso que você realmente quer. Eu hoje me sinto uma pessoa super realizada dentro da minha religião, porque eu escolhi a minha religião, eu escolhi estar, eu escolhi ser batizado, eu escolhi tudo. Então, daí iniciei meu desenvolvimento, que foi um pouco difícil. Acabei passando 2 anos nesse lugar como filho, mas acabei saindo depois também, que ali já não era mais o meu lugar. E terreiro é difícil sim, várias pessoas com pensamentos diferentes, fazendo coisas diferentes. E você tá ali vendo várias coisas, várias pessoas. Não tive nenhum tipo de atrito familiar por conta da minha religião. Mas eu também não podia ficar, como que fala? Eu não podia ter uma imagem exposta, assim. Hoje eu tenho meu congá, mas já teve um momento em que eu tive só uma imagem e eu tive que, manter essa imagem guardadinha. Então isso aqui não é vaidade, isso aqui é uma conquista. E agora eu tenho a minha casa e eu posso fazer o que eu quiser e ter o que eu quiser e colocar o que eu quiser na minha casa, porque ela é minha. Minha e do Eduardo, né? Que também é macumbeiro, mas aqui é o nosso congá, nosso lugarzinho sagrado.
Com o tempo a gente vai amadurecendo, vai entendendo as bosta que a gente ouvia na infância passam de preconceitos, de inverdades, falta de estudo, ignorância. E durante o meu processo de desenvolvimento, eu ainda tô em desenvolvimento, tá, gente? Mas os meus guias, eles já falaram coisas, foram coisas que aconteceram e ficaram muito marcadas, assim. Eu não vou falar o que é, porque são coisas muito pessoais, mas são coisas boas. Muito bom você estar fazendo uma coisa que você gosta, que é importante pra você, que você prioriza. E a Umbanda me ensinou sobre fé, sobre amor, sobre ajudar as pessoas. Comenta aqui embaixo como foi o seu primeiro contato com a espiritualidade. Se é de Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.